Olá, eu sou a Nani e este é o vídeo número 2 da série Astrologia dos Grandes Mitos. Tal como prometido no vídeo anterior, vamos começar por ordem cronológica segundo a mitologia grega, que é o que nos propomos. Vamos, ao longo desta série, relacionar os mitos gregos no zodíaco. No princípio era Gaia. E Gaia é a grande mãe, o princípio gerador feminino. E Gaia vagava sozinha no enorme domínio da sua irmã Nix, a grande noite primordial. Gaia gerou montanhas, mares e rios. E Gaia se fez terra, fez-se o lar que ela queria para os seus amados filhos, os deuses. Mas Gaia estava sozinha. Então ela gerou para ter um complemento, um seu igual, Urano. Urano, o grande pai, o princípio gerador masculino. Ele é o senhor do céu estrelado. E imediatamente Urano cobriu Gaia. E cobria Gaia incessantemente, num ímpeto criador, sem limites. E deles nasceram muitos filhos. Os primeiros, uns monstros gigantes, chamados hecatônquios. Eles tinham 50 cabeças e 100 braços, e nomes como Fúria e Força. Depois, Gaia, junto com Urano, criou os cíclopes. Eram igualmente gigantes e com um olho no meio da testa. Mas nem a uns, nem a outros, Urano reconheceu. Urano rejeitou os seus filhos. Urano atirou os seus filhos, assim que nasciam, de volta ao ventre de sua mãe, insatisfeito com o resultado da sua obra. E Gaia sofria. Urano continuou a fazê-lo. Quando Gaia gerou os 6 titãs e as 6 titanides. E o sofrimento para Gaia agora era insuportável, com o ventre cheio destes filhos que queriam nascer e que não podiam. E agora vamos fazer um freeze. Nesta cena bárbara, eles nos habituam a olhar através, para começar a saborear os símbolos. E o primeiro é Gaia. Gaia, já vimos, por oposição complementar a Urano, é o princípio feminino, sendo que Urano é obviamente o masculino. Também temos a indicação velada de que Gaia é senhora das montanhas e dos mares. E como sabemos, no zodíaco, o elemento feminino está sempre relacionado com o elemento terra e o elemento água. Que Urano, sendo ele o senhor dos céus, o senhor do espaço infinito, do grande potencial, o elemento dele é ar, por natureza. Mas nós sabemos, também por esta história, que dentro deste elemento masculino primordial existe aquele ímpeto, aquela vontade de criar. E isto, traduzido, será o elemento fogo. Então temos já aqui a presença dos 4 elementos do zodíaco e dos 2 princípios, masculino e feminino. Em seguida, vamos continuar e olhar aos filhos de ambos. E as primeiras figuras são os hecatônquiros. E os hecatônquiros são estes seres monstruosos
com 50 cabeças, com 100 braços, com nomes como Fúria e Força. Para já, remete-nos para a situação de que serão, com certeza, bem poderosos. E depois as 50 cabeças, elas fazem sempre lembrar uma cabeça cheia de ideias, de 1000 pensamentos, e os 100 braços a tentarem dar vida a estas ideias. Esta ideia de um cérebro confuso, de um cérebro que quer criar e que se atrapalha, porque existe dentro de um mesmo ser 50 ideias, 50 pensamentos, 100 maneiras, 100 braços de os fazer. E Urano, o senhor do potencial infinito, rejeita. Ele rejeita os cíclopes. E os cíclopes já são seres diferentes. Eles têm apenas uma cabeça e apenas um olho. Uma só ideia. Nós vamos saber, aprender, ao longo das histórias, que eles são figuras que vão aparecer repetidamente, com uma função muito específica. Eles são os ferreiros dos deuses, fabricadores das armas dos deuses. Então, nos cíclopes já há a possibilidade de passar uma ideia para um objeto. No entanto, Urano continua a rejeitar os seus filhos. Dos titãs, vamos falar um pouco mais adiante. Porquê que Urano rejeita os seus filhos? No mundo das ideias, tudo é perfeito. Quando nós queremos trazer uma ideia à realização, inevitavelmente temos que considerar que vai haver uma redução, uma limitação dessa ideia para a tornar real. Platão, o grande filósofo grego, ensinava-nos que o mundo da perfeição é o mundo das ideias e o mundo real é apenas uma cópia dessa ideia primordial. E que a ideia de evolução será essa mesma. A evolução não é mais do que o mundo real a tentar chegar à ideia que lhe deu origem. Então Urano, ele não pode aceitar os seus filhos. São inevitavelmente mais pobres, são inevitavelmente reduzidos quando chegam à realidade. Mas Gaia não. Gaia e o princípio feminino ama igualmente os seus filhos, sejam eles monstros, montanhas ou deuses. Gaia todos aceita, necessita de dar à luz. Este princípio feminino precisa que se realize aquilo que foi criado. Este episódio, como todos os episódios mitológicos, não aconteceu só e apenas lá atrás, antes do princípio do tempo. Ele repete-se na vida de todos os dias. Ele repete-se a cada parto. Quando chega a hora, é preciso dar à luz. Não há nada nem ninguém que possa parar. Mas o símbolo, ele não tem só uma representação real e física. Ele tem sempre muitas camadas. O universo é este holograma em que tudo se reflete em tudo. Então Urano, sendo o senhor das ideias, toda e qualquer ideia que criamos, temos depois uma necessidade imperativa de trazê-la ao mundo real. E todos, sendo homens ou mulheres, com certeza já sentiram este ímpeto e este sofrimento que é ter dentro de si ideias que não foram realizadas, os projetos que eu tenho na gaveta, os sonhos para a minha vida que ainda não consegui trazer à luz do dia. Porque os deuses, eles habitam dentro de nós. E dentro de nós não temos só o princípio gerador, aquele que quer dar à luz. Dentro de nós coabita com Gaia, Urano.
E Urano rejeita esta redução que se faz da ideia. A partir de Urano se sabe que se a ideia chegar à luz do dia, ela será inevitavelmente uma redução daquilo que nós primeiramente idealizamos. Nós, na nossa parte uraniana, sabemos, no dia em que o sonho se realizar, ele não se vai parecer com o sonho que habitou no nosso espírito, às vezes por tanto tempo. Então, há este paradoxo dentro de cada ser humano. Há estas duas vontades conflitantes. Este mito magistralmente nos põe aqui a imagens destes deuses maravilhosos, Gaia e Urano. Mas nós vamos retomar agora o mito e onde tínhamos parado. Gaia estava então neste sofrimento terrível de querer trazer luz àquilo que tinha gerado. Então, à boa maneira feminina, Gaia encontra uma solução. Porque o feminino encontra sempre, arranja sempre soluções práticas para as coisas. Normalmente engenhosas, normalmente estratégicas. E normalmente o feminino recorre às suas ferramentas, às suas criações. Gaia pediu ajuda aos seus filhos, os titãs. O primeiro a atender o seu chamado foi Cronos, Saturno, para os romanos e no mapa. Cronos, Saturno, ele é o senhor do tempo. Atendeu ao chamado de sua mãe e predispôs-se a destornar seu pai, senhor do céu estrelado. Ele chamou os seus irmãos. Eram 6 os titãs. E Cronos colocou o seu irmão, o senhor da visão, o senhor da direção norte, de nome Céus, estrategicamente colocado ao norte. Depois, Crios, o senhor do sul, e o senhor das constelações, tomou o seu lugar. Em seguida, Hiperião, o senhor da luz e do leste, e Japeto, o senhor da razão e do ocidente. Os 4, norte, sul, leste e oeste, tomaram as suas posições nas direções que lhe são devidas. O 6º titã, de seu nome Oceano, rodeou os irmãos. E o Senhor do Tempo aguardou a chegada de seu pai, bem no meio daquele círculo. Ele estava armado, com uma arma, uma foice que sua mãe lhe tinha oferecido, e esperou por seu pai. Nessa noite, quando Urano desceu no seu ímpeto criador para mais uma vez cobrir Gaia, Cronos esperava por ele e nesse instante castrou-o. Agarrou nos testículos de seu pai e atirou-os às águas do seu irmão Oceano. Da espuma à tona das águas nasceu Afrodite. Vênus, nesse primeiro instante do Senhor do Tempo, nasceu a harmonia, a beleza, a justiça. E Urano separou-se irremediavelmente da Terra. O Senhor do potencial infinito afastou-se, foi destornado pelo seu filho. E o tempo tomou o seu lugar. Neste reino, que é o reino que conhecemos, tudo nasce, cresce e morre. É o reino de Saturno, Cronos, o Senhor do Tempo. E esta é então a história de Urano e Gaia. Vamos, mais uma vez, olhar
os símbolos por detrás desta história. Então, o que é que aconteceu na grande e fatal emboscada ao Senhor do potencial infinito? Criou-se, nada mais, nada menos, ensinam-nos os gregos desta maneira deliciosa. O espaço-tempo destornou o potencial infinito e uma nova ordem entrou no cosmos. Mais nos ensina. A primeira a nascer foi Afrodite, filha apenas de seu pai, tendo como parteiro o tempo e como berço o seu irmão Oceano, as águas, a arte, o belo, o perfeito, que nos liga de volta à origem. Vênus, que vive em nós, para sempre e irremediavelmente, nesse desejo de perfeição, nesse desejo de retornar ao Pai. Passamos então à parte mais técnica de interpretação deste mito, colando-o à linguagem astrológica. E a primeira consideração, quando começamos a estudar os mitos e a receber a sua mensagem, é de que realmente esta nomenclatura dos planetas, do arquétipo do planeta, sempre no masculino, deve ser ligeiramente corrigida. Normalmente existe o par, e neste caso, o par Urano-Gaia. Considerando o mito, estes planetas transpessoais transportam-nos para uma realidade que é a realidade de todos. Ele é muito utilizado na astrologia mundial para promover movimentos sociais, formas geracionais de sentir e agir em determinadas situações. Na astrologia kármica e evolutiva, curiosamente, ele é dado no nosso mapa como um ponto de ruptura. Em vidas passadas, supostamente, o ponto em que fomos rejeitados pelos outros, em que, ficando insatisfeitos, a sociedade nos rejeitou, remetendo-nos precisamente para esse momento da castração, o momento em que nos separamos. A astrologia psicológica, ele indica o processo ou o início do processo de individuação. E o processo de individuação é essa preciosa insatisfação que nos tira da zona de conforto, tomar consciência de si dentro do quadro de uma sociedade, de um país, de um Estado, do mundo. Em última análise, precisamos de tomar consciência da nossa posição como filhos de Gaia, os filhos amados de Gaia. Genericamente, Urano remete-nos para essa preciosa insatisfação. É o ponto onde nos sentimos inadaptados. Utilizar Urano a nosso favor é pegar nessa inadaptação, não colocá-la debaixo do tapete, e início de uma tomada de consciência. Mas mais do que isso, eu considero Urano, junto e em relação ao planeta Saturno e ao planeta Vênus, como a chave de como existe em cada um o processo criativo. Como é que cada ser humano consegue roubar pedaços da eternidade para realizar no tempo. E a relação e os aspectos que esta tríade faz no nosso mapa é uma ajuda preciosa de como será o nosso mecanismo ideal ou as dificuldades que temos nesse mecanismo para trazer realmente alguma criatividade e, posteriormente, a realizar na vida com a ajuda de Saturno e a ajuda preciosa da Senhora da Beleza, Vênus. Em conclusão, nesta tríade está então descrito o processo de realizar no espaço-tempo a ideia à realização. Sabemos que Urano e Saturno são corregentes do signo de Aquário
De Aquário nós vamos falar num vídeo mais adiante. Um signo é um desafio. O desafio que nos leva a fazer a nossa parte no processo evolutivo geral da humanidade. Eu espero que tenham gostado desta abordagem, que gostem e no aprofundamento do vosso estudo da astrologia, dos arquétipos e destes mecanismos que depois vemos traduzidos. O símbolo não se esgota de forma nenhuma nestas interpretações. Vamos divagar muito mais, mesmo astrologicamente, em relação a estes